Bem-vindos à Fábrica de Corpos! Hoje nós vamos falar sobre testes de avaliação física, mas antes de saber quais são, nós vamos entender um pouco sobre avaliação física. Mas então, o que é avaliação física? A avaliação física tem como objetivo entender e identificar o nível de condicionamento físico. Por exemplo, ela vai avaliar os fatores de risco para doenças cardiovasculares, avaliar disfunções nos padrões básicos de movimento, entre outros. Agora, vamos falar sobre quais os tipos de avaliação física. Temos um exemplo de começar a frequentar uma academia. Para isso, deve ser feita a anamnese, avaliação antropométrica, testes funcionais, avaliação postural, avaliação cardiorrespiratória e avaliação neuromuscular. Vamos começar pela anamnese. O que é a anamnese? A anamnese é um exame onde o médico se resume a analisar os aspectos fisiológicos do paciente. A anamnese é uma espécie de entrevista feita pelo profissional, onde o paciente é submetido a uma série de perguntas que ajudarão o médico a fazer o diagnóstico. Anamnese corporal completa e ficha de anamnese são outros termos médicos usados para esse método diagnóstico inicial. A anamnese é a parte essencial dos exames clínicos. Aliado ao exame físico, a anamnese serve para ajudar a identificar uma doença, assim como traçar os motivos de sua causa e o melhor tratamento possível. Agora falaremos sobre a avaliação antropométrica. O que é a avaliação antropométrica? A antropometria é a medida das dimensões físicas de uma pessoa. Dessa forma, inclui peso, circunferência abdominal, altura, índice de massa corporal, IMC, percentual de gordura e índice de padrão de crescimento. Obviamente, a utilização desses valores vai variar bastante de um paciente para o outro. De qualquer forma, esses índices servem para verificar o estado físico geral da pessoa e para comparações com parâmetros que seriam ideais para ela. Também podem ser usados para o monitoramento da evolução de um tratamento. Agora falaremos sobre testes funcionais na fisioterapia. O que são testes funcionais? Bom, os testes funcionais são exercícios elaborados para avaliar a quantitativa e qualitativamente o desempenho do paciente, analisar alinhamentos biomecânicos e posturais, a presença ou a ausência de dificuldades na realização das atividades propostas. Existem vários tipos de testes funcionais. Um exemplo deles é o teste funcional para avaliar o quadril. Por exemplo, temos o agachamento, temos o teste de Fabry, teste de cegonha, movimentos passivos, corrida ou caminhada e muitos outros. Agora falaremos de avaliação postural. O que é avaliação postural e qual o objetivo de uma avaliação postural? A postura de cada pessoa pode ser definida como a posição que o corpo adota no espaço. Para estarmos com boa postura, é necessário um equilíbrio do sistema neuromusculoesquelético, e é nesse momento que a avaliação postural é necessária. A avaliação postural tem como objetivo principal a correção e a prevenção de possíveis alterações posturais. Consiste em analisar, avaliar e determinar a atitude e desvios posturais do indivíduo. É comum que essa mutação acarne desconforto e incapacidades funcionais. É muito importante destacar que existem algumas causas que podem aumentar a chance de desenvolver problemas posturais. Entre alguns desses fatores, podemos destacar má postura, obesidade, anomalias congênitas ou adquiridas, atividades físicas inadequadas ou sem orientação e desequilíbrios musculares. A avaliação postural é extremamente importante, pois ela permite que o paciente tenha o melhor conhecimento de seus problemas de coluna. A avaliação é a peça-chave de um acompanhamento, pois é a partir dela que é possível mensurar e analisar os desequilíbrios presentes, o grau de desenvolvimento, o tratamento e muitas vezes a causa do problema. Agora falaremos de um dos mais importantes tópicos da avaliação física, a avaliação cardiorrespiratória. O que é a avaliação cardiorrespiratória e como funciona? A avaliação cardiorrespiratória oferece uma série de informações essenciais para que o educador físico consiga trabalhar em seus treinos de uma forma adequada e proteger a saúde do aluno.
A avaliação cardiorrespiratória é um teste no qual se avalia a capacidade do paciente em se manter estável na atividade física de intensidade moderada, pesada ao longo dos períodos. Assim, ele é de extrema importância para que os educadores físicos consigam passar os exercícios de acordo com a capacidade da pessoa. O mesmo vale para os atletas, que, apesar de terem a melhor completação, também necessitam de cuidados para não explorarem suas capacidades. Existem vários tipos de avaliação cardiorrespiratória. Entre eles está o teste de uma milha. O teste de uma milha é uma das opções mais interessantes para quem deseja aplicar uma avaliação eficiente. Nele, a pessoa caminha por uma milha em 1.609,3 metros em um percurso plano. No final, o avaliador registra a frequência cardíaca. Por último, mas não menos importante, falaremos sobre avaliação neuromuscular. O que é a avaliação neuromuscular? Os testes neuromusculares têm como propósito analisar a força dos grupos musculares, flexores e extensores. O objetivo é identificar algumas assimetrias na força desses músculos. Com relação às variáveis neuromusculares, as mais destacadas na literatura são a força explosiva, FE, e a força máxima, FM, 9-12. Diferentes estudos têm analisado a predição da performance aeróbica durante a corrida, a partir dos índices citados anteriormente. Existem vários tipos de causas de doenças neuromusculares. Temos a causa genética, que há dois tipos de doenças genéticas, as hereditárias e as mutações novas. As causas autoimunes também são causas bastante comuns. As causas neurodegenerativas, entre outras. Bom, isso foi um pouco da avaliação física. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada!